Bom dia, a paz de Deus. Seja bem-vindo novamente ao canal Girassóis da Fé. Eu gostaria de te convidar a refletir comigo sobre a Palavra de Deus. Hoje, o texto que iremos ler se encontra em Lucas, capítulo 15, versículos 1 ao 10. Se você puder, peço-te que me acompanhe na seguinte leitura. As parábolas da ovelha e da dracma perdidas. Chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Mas os fariseus e os escribas murmuravam: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe propôs esta parábola. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até achá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então convoca os amigos e vizinhos e lhe diz: Alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com diligência até achá-la? E quando a encontra, convoca as amigas e vizinhas dizendo: Alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Gostaria de começar essa reflexão bíblica de hoje, já no início mesmo do texto de Lucas, que acabou de ser lido. No primeiro versículo, nós vamos poder perceber que Jesus ele se encontrava à disposição de uma comunidade inteira que chegava-se até a ele. Bem provavelmente, grande parte dessa multidão que o seguia, que o acompanhava, tinham pecadores e cobradores de impostos. Isso, de algum modo, passou a incomodar os fariseus e os escribas, que murmuravam, sem conseguir entender até então por que Jesus Cristo recebia tantos pecadores e ainda comia com eles. Mas é interessante pensar que lá no texto de Romanos 10, 17, a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Sim, Cristo andou com pecadores e cobradores de impostos. Mas o que importa aqui não é o simples fato dele ter convivido com pecadores, mas sim a postura que ele tinha diante dos pecadores e cobradores de impostos. Estar no meio de pecadores, comer com os pecadores, isso pode pouco influenciar nas nossas vidas espirituais. Desde que o lugar em que nós estejamos seja o lugar de quem fala para alguém que escuta, e escuta a palavra de Deus. Cristo estava ali diante daqueles pecadores, porque enquanto ele falava, aquela multidão, aquelas pessoas o ouviam. E para o próprio cumprimento da palavra, Cristo sabia que a fé viria pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, encarnado ali na sua própria existência, na sua própria vida. Aqui podemos notar que há uma diferença muito grande entre quem ouve e entre quem fala. Quando você está em idade escolar, acadêmica, universitária, se você se coloca na posição de aluno, estudante, universitário, você tem que primeiramente ouvir para em algum momento passar a falar. Isso é sinal de respeito,
de obediência, de autoridade e de desejo de aprender aquilo que até então eu não tenho como domínio, seja cognitivo ou espiritual. Cristo então falava, mas o seu falar também era um ensinar aquele povo como melhor viver e como compreender o reino espiritual, as coisas de Deus para este mundo. Bem provavelmente era exatamente isso que incomodava os fariseus e os escribas, porque já existia um ministério de Deus, de Cristo na terra. A influência que ele exercia naquela comunidade, naquele povo, era uma influência que chegaria até as nossas gerações. E por isso mesmo estamos aqui, diante da palavra de Deus, daquilo que foi proferido por Jesus Cristo, porque ele conseguiu influenciar vidas. Não preciso nem dizer que este é o desejo de Deus para as nossas vidas, que ao invés de sermos influenciados pelos outros, que nós possamos influenciar os outros. Que ao invés de ser ensinados pelo outro, nós possamos ensinar aos outros. Isso também é evangelização. É se colocar em prontidão para fazer a obra de Deus e fazer a diferença no mundo. Mas aqui também aprendemos que não é a primeira vez que os fariseus e escribas apareciam murmurando acerca das atitudes e das ações de Jesus. Ao longo de nossas vidas, ao fazer o que é certo, a fazer o que é justo, a cumprir a nossa missão na terra, muitas pessoas que estão, inclusive, também em posição de autoridades, podem se levantar contra nós, murmurar contra o nosso jeito de lidar com a vida, com o mundo, com o outro, porque há um descontentamento dessas pessoas com o ministério que Deus tem sobre as nossas vidas, com o propósito que Deus tem e com o chamado que Ele nos delegou. Mas a murmuração dos fariseus e escribas aqui também diz de outras duas coisas. O primeiro era dessas pessoas que se achavam extremamente santas e purificadas, que incutiram nelas próprias a sensação, também um desejo, que todo aquele que não fosse puro e santo deveria ser excluído. O segundo ponto é que esses fariseus e escribas, eles se colocam em condição de julgar. Afinal, quem é esse Jesus que recebe pecadores e cobradores de impostos? Como se pecadores e cobradores de impostos fossem pessoas menos qualificadas, menos amadas, menos queridas por Deus ou por uma sociedade. Apesar de tudo, aprendemos aqui com os fariseus e escribas que não devemos excluir, que não devemos julgar. Cristo, então, ele percebe o pensamento, a fala desses líderes e ele traz uma questão. Ele propõe uma parábola. E ele começa essa palavra dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até achá-la? O que me chama muita atenção é porque ali Deus, Jesus, questiona a nossa humanidade. A primeira parte do versículo ele diz: que homem é você? Que homem é você que julga? Que homem é você que exclui? Que homem é você que acredita que pode deixar partir aquele que ficou perdido? A mesma coisa Jesus Cristo faz quando apresenta também a parábola da dracma. Ele começa dizendo: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com diligência até achá-la? Isso não é só uma pergunta acerca das coisas perdidas. É uma pergunta acerca do que há de mais humano em nós. Muitas vezes, e é essa a parábola que nos chega através dessa ovelha perdida, que fala de um grupo de 100 ovelhas e de um bom pastor.
Essas 100 ovelhas seguem um caminho contínuo em direção a algum lugar, mas essa única ovelha se perde. Sabe o que me emociona nesse texto? É que essa ovelha perdida não foi resgatada pelas outras ovelhas. A ovelha perdida não foi resgatada pelas outras ovelhas. Todas as 99 ovelhas eram iguais àquela ovelha perdida, mas nenhuma voltou para buscar aquela que se perdeu. Quem volta é exatamente o bom pastor. O bom pastor é aquele que deixa tudo por uma ovelha. Ali não tem a pretensão de é melhor resguardar 99 e perder uma. Não. O bom pastor é aquele que parte em busca de uma única ovelha, ainda que ela seja uma única, porque aquela vida tem tanta importância quanto as outras 99. Talvez você começou uma trajetória de vida ao lado de tantas pessoas no teu caminho, projetos, objetivos, destinos finais. E agora você esteja notando que você ficou sozinho. Não tem ninguém aí do seu lado agora. Aqueles que começaram a missão, seguiram a missão sem você. A ovelha estava perdida. A ovelha, ela não quis sair da direção do grupo. A ovelha não quis abandonar o pastor. A ovelha se perdeu. Infelizmente, é isso que acontece na vida de muitas e muitas pessoas. A vida segue, as pessoas vão adiante, quando a gente se perde pelo caminho. Muitas vezes é bem possível que essas 99 ovelhas não sentiram sequer saudades daquela que se perdeu. Bem provavelmente aquela ovelha que ficou perdida não foi sequer notada por aquelas que seguiram adiante. Se você começou a sua trajetória material, afetiva, espiritual, social, e por algum motivo hoje você se sente perdido, deixado para trás por todos aqueles que começaram essa jornada contigo, faça uma oração a Deus. Peça a Deus para que o bom pastor possa chegar até a sua vida e te encontrar. Porque nesse texto de Lucas, o bom pastor abandona tudo, porque ele entendia que as 99 estavam juntas, estavam unidas, não precisava tanto dele quanto aquela que ficou sozinha. Vou te dizer uma coisa ainda mais profunda, porque nesse momento em que todos te deixam e que você fica sozinho, que você pode e vai encontrar Jesus Cristo. Que Ele vai ir em direção à sua vida e você vai poder caminhar ao lado dele e seguir toda a jornada, só você e ele. Olha que maravilha, né? Você era só um no meio da multidão, de repente você se perde, esse bom pastor volta para poder te acolher, para poder te amar e ainda te permite viver uma jornada inteira ao lado dele. Que coisa maravilhosa, né? O bom pastor, ele tem prazer em encontrar aquilo que foi perdido. Ah, mas estou tão cansado, tão fraco. Será mesmo que eu vou ser achado por alguém? Será que eu vou ser mesmo achado por aqueles que me abandonaram? Será que eu vou ser mesmo achado por esse pastor? Vai porque a palavra diz que você não vai ser só achado ou encontrado. Quando o bom pastor te encontrar, ele vai te colocar sobre os ombros e cheio de alegria. E o melhor de tudo é porque
Quando a gente se perde pelo caminho, a sociedade, a comum congregação, todos querem saber, né? O que aconteceu que você se perdeu? Aonde você esteve durante todo esse tempo que você esteve perdido? Mas o que aprendemos aqui com o bom pastor é que quando ele nos acha, ele simplesmente nos coloca nos ombros, cheio de alegria e sem nenhum inquérito. Te encontrar alegra muito mais o coração de Deus do que saber o motivo pelo qual você se perdeu. Porque a partir do momento que Jesus te encontra, ele pode criar uma relação de intimidade contigo. E Cristo olha sempre daqui para frente. Esquece o passado. Se você se perdeu e agora encontrou com Cristo, siga daqui para frente. Porque daqui para frente, Jesus Cristo não só vai seguir ao seu lado, como ele vai te colocar em lugar de honra diante de todos aqueles que você sequer imaginou que poderia estar. As outras 99 ovelhas vão te ver chegar, e vão te ver chegar sobre os ombros, sobre o sorriso alegre de Jesus, sem nenhuma condenação, sem nenhum inquérito. Porque importa mais a Deus o arrependimento do que os pecados. Isso vale inclusive para nós. Não devemos olhar os pecados que foram cometidos por outra pessoa. Devemos olhar o quanto que o arrependimento pode conduzir a vida daquela pessoa a uma vida diferente, renovada. Porque a palavra diz que todo aquele que se encontra em Jesus Cristo, nova criatura é. Esse bom pastor que convida a todos para a festa, assim como também aquela mulher que acha a dracma perdida, nos mostra que essa alegria deve ser compartilhada com todos. É isso que devemos fazer quando encontramos aquilo que perdemos, quando achamos aquele que estava perdido. Nos alegrar e não nos alegrar somente sozinhos, né? Ali o pastor fez questão de mostrar que aquela ovelha se perdeu, mas que agora ela estava ali, entre eles e no braço deles. Mostre a todos o tamanho do milagre que Deus realizou na sua vida. Mostre a todos a alegria que você está sentindo por saber que você se reencontrou com aquilo que estava perdido. Porque a Bíblia vai falar que há alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. E sabe uma coisa que eu posso te dizer para a gente poder concluir? Onde há arrependimento, há perdão. E onde há perdão, há a mão de Deus e há também os ombros de Deus. Quando a gente se arrepende, o amor de Deus por nós é tão grande que Ele nos toma pelas mãos, nos carrega sobre os ombros e nos leva de volta para casa. Lucas 19, 10 vai dizer o seguinte: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Se há arrependimento, há perdão. Se há perdão, há salvação. Há um Deus que nos coloca diante de uma comunidade inteira e diz: ele estava perdido, mas agora ele me pertence novamente. Vamos confraternizar, vamos comemorar, vamos nos alegrar. Se você ficou até aqui, te agradeço por me ouvir, por acompanhar mais uma palavra. Te peço, se possível for, que você siga o meu Instagram, o meu canal no YouTube, claro, e também a página que temos no Facebook, sempre com este mesmo nome, Girassóis da Fé. Compartilhe essa mensagem com todos aqueles que Deus tocar o seu coração, para que a obra de Deus venha a ser feita não só na sua vida, mas na vida de todos. Se cuidem, até uma próxima oportunidade e a paz de Deus.